tarde, senhores. Boa tarde. Beleza, gente? Boa tarde, senhores. Estamos aqui hoje para explicar um pouco para toda a coletividade palmeirense, para toda a família Palmeiras, o que aconteceu na manhã de hoje, a decisão da arbitragem, da primeira arbitragem promovida pela W Torre contra o Palmeiras. O Tribunal Arbitral deu ganho de causa, ou o Tribunal Arbitral entendeu que a interpretação do Palmeiras sob o contrato assinado em 2010 tinha força, que na verdade o Palmeiras levou ao Tribunal Arbitral um calhamaço de documentos comprovando tudo aquilo que foi combinado em 2007 e 2008 e que acabou sendo assinado em 2010 de uma maneira não tão clara, o que suscitou a parceira uma interpretação completamente diferente do que aquilo que havia sido combinado. O ponto principal, e que até para o Palmeiras era incontroverso, era o número de cadeiras que a parceira teria o direito de comercializar no dia dos jogos oficiais do time de futebol profissional. O Palmeiras entendia que por tudo que foi combinado, discutido exaustivamente em 2007 e 2008, o Palmeiras teria direito a 30 mil lugares e a parceira teria direito a 10 mil lugares. Esse era o principal ponto, não o único. Mais de 20 pontos de divergência, mas esse era o principal. Então, na verdade, o tribunal apenas confirmou aquilo que foi exaustivamente combinado, discutido e etc. em 2007 e 2008. Falando assim, pode parecer que é uma coisa simples, que não foi uma grande vitória. O que eu posso dizer aos senhores é que, caso a interpretação não fosse a do Palmeiras e fosse a da parceira, seria um desastre na vida da Sociedade Esportiva Palmeiras. As próximas 3 décadas do clube estariam comprometidas financeiramente. O Palmeiras tem na sua arena não só algo que possa ser explorado nos dias de jogos. A arena, da maneira que o Palmeiras combinou, que seria a regra de convivência com sua parceira, abrange vários outros campos que poderiam ser totalmente destruídos caso essa vitória hoje não acontecesse. Quero deixar muito claro que isso não é uma disputa de um jogo entre o Palmeiras e a W Torre. Isso era uma discussão do futuro dos próximos 30 anos do clube. E que, com a decisão de hoje, o Palmeiras vê salvaguardado os seus direitos, vê os seus planos futuros podendo seguir em frente, e tudo que a gente plantou nesses últimos 4 anos não tendo a possibilidade de sucumbir. Não é uma questão de tripudiar em cima de ninguém, como eu quero deixar muito claro. Temos respeito pela nossa parceira, mas que o Palmeiras hoje conquistou mais uma de suas grandes vitórias em sua história centenária. Quero passar a palavra para o nosso diretor jurídico, Guilherme Pereira. Ele pode falar com mais propriedade sobre o que de fato aconteceu hoje. Obrigado. Boa tarde, senhores. Me apresentando, Guilherme Pereira, diretor jurídico. Paulo já me apresentou agora. Eu
Estou à disposição para esclarecer alguns pontos que forem necessários, dentro, é claro, de uma confidencialidade que existe no procedimento arbitral. Então, gostaria de, em primeiro lugar, destacar que nós, Palmeiras, nós respeitamos muito a confidencialidade do procedimento arbitral. Vamos responder tudo dentro daquilo que for possível responder sem ferir essa confidencialidade. É um caso, foi um processo muito complexo, que demorou praticamente 3 anos. Começamos a analisar todos os documentos e começamos as discussões em 2013. Estamos finalizando agora 3 anos e meio depois. A sentença é uma sentença que realmente nos dá uma vitória muito importante, uma sentença detalhada, complexa, muito bem elaborada. Então, o Paulo agora destacou uma das grandes vitórias, a maior vitória nossa, foi a questão da interpretação em cima das 10 mil cadeiras. Existem outras grandes vitórias que obtivemos, como, por exemplo, a questão do padrão FIFA do estádio, que houve essa divulgação também aqui hoje. Outras questões como benfeitorias do clube, etiquetagem. Então, algumas questões que foram tornadas públicas, dentro da confidencialidade, nós vamos poder esclarecer aqui hoje, então estou à disposição para responder as perguntas. Desculpa. Sim, a sentença definitiva. Guilherme, que é a esquerda. Fernando Camargo, da Rádio Bradesco Esportes FM, da Rádio Bandeirantes. Traduzindo para o torcedor, né, que está ouvindo, vendo e vai ler sobre essa situação, presidente, qual o benefício que o torcedor tem do Palmeiras nessa situação, para ele entender? É questão do dinheiro que o Palmeiras vai faturar? É questão que o torcedor vai pagar menos do que pagaria com a parceira, de repente, tendo uma vitória na questão de hoje? Qual o benefício direto que o torcedor do Palmeiras tem com essa questão, por favor? Olha, eu vejo como um benefício ao Palmeiras, logo um benefício ao torcedor. O Paulo até colocou no começo, é uma vitória que não é ganhar um jogo, é garantir os direitos do Palmeiras para os próximos 30 anos. Garantindo esses direitos do Palmeiras para os próximos 30 anos, você está garantindo benefício ao torcedor indiretamente. Diretamente é difícil mensurar isso, mas indiretamente são inúmeros os benefícios ao torcedor. O Palmeiras estando bem, o torcedor vai estar bem também. Essa é a minha visão. Alguém? Oi, boa tarde, Paulo, Guilherme. A questão do prédio administrativo do clube, que o valor estava sendo repassado para os sócios pagar, isso entrou nesse julgamento ou não? Foi resolvido? Olha, o prédio administrativo está dentro das benfeitorias especificadas na escritura de superfície. É uma das questões. O que ficou decidido é que deve ser entregue para o Palmeiras as benfeitorias exatamente do jeito que foi previsto na escritura e no memorial descritivo, no contrato. Agora, o que é da escritura, o que é eventualmente alguma obra que nós tenhamos feito, que não necessariamente é obrigação deles, é um detalhe muito técnico de engenharia, praticamente. Mas esse valor que foi repassado para os sócios, então ele seria abatido de uma mensalidade futura, alguma coisa desse tipo, ou não? Já que os sócios estavam bancando a reforma do prédio, certo? Essa análise precisa... Eu não consigo te dar essa resposta detalhada neste momento. Precisa ver exatamente o que ficou dentro do que tinha obrigação deles fazerem de obras dentro dos prédios de benfeitorias, por exemplo. Tá? Uma para o Guilherme e uma para o presidente, para o Paulo. Para o Guilherme, se pudesse especificar para a gente exatamente qual o risco que o Palmeiras correu. A gente sabe que o Palmeiras correu um risco grave aí se tivesse perdido. Até questão de venda de ingresso, né, que eles poderiam vender como eles quisessem, estipular o preço que eles quisessem.
enfim, eu queria que você pudesse dizer exatamente o risco maior que o Palmeiras sofreu e se livrou, e para o presidente se principalmente o sócio, o torcedor, acaba sendo protegido com essa vitória que o Palmeiras obteve. O Palmeiras fez prevalecer o que foi contratado, tá? O que perderia seria a longo prazo poderia ser uma perda, seria uma perda muito complexa. A partir do momento que eles pudessem vender todas as cadeiras do estádio, nós teríamos menor poder por exemplo, de contato com o nosso torcedor. Se eles vendessem todas as cadeiras, o Palmeiras não venderia nenhum ingresso para o seu torcedor. Esse é um exemplo direto do prejuízo que poderia ter sido causado ao Palmeiras e ao seu torcedor. Acho que esse talvez seja o mais a longo prazo, o mais grave que nós vemos. Se ele foi protegido. Eu não diria que o sócio torcedor foi protegido. Eu diria que a Sociedade Esportiva Palmeiras foi protegida. Quando foi combinado em 2007 e 2008, o Palmeiras fez um plano futuro de como ele exploraria a arena em conjunto com a parceira. A partir do momento que a interpretação em cima de um contrato que foi escrito de uma maneira não tão clara, que essa interpretação fosse diferente, todos os planos que o Palmeiras fez viriam por terra. Então, eu diria que esse é um ganho, e é por esse motivo que essa administração se preocupou tanto em passar a limpo exatamente tudo o que havia acontecido de 2007 para cá. Eu queria muito agradecer a todos que se dedicaram a uma diretoria de arena que, desde o primeiro dia do meu mandato, recebeu carta branca para aquilatar toda a documentação de tudo que havia sido combinado, discutido amplamente, para que os direitos do Palmeiras pudessem ser salvaguardados. E foi com maestria, com muito trabalho, dedicando tempo do seu próprio trabalho, tempo do seu lazer familiar, em prol do Palmeiras, que essas pessoas tanto se dedicaram, conseguindo aquilatar todos os documentos, e com isso o Palmeiras tem uma grande vitória. Poderia ser catastrófico para o clube caso fosse diferente. Nós estávamos muito seguros com relação a todo o processo por causa de toda a documentação que conseguimos aquilatar. Mas como o processo arbitral é um processo que eu particularmente não conhecia, é uma coisa mais célere, é uma coisa um pouco mais informal, confesso que até sair a decisão estava ansioso, muito confiante, mas ansioso que ela viesse da maneira que veio, principalmente nesse ponto, e ganhando o Palmeiras, ganhando todo mundo, ganham os sócios torcedores também. Você está praticamente 2 meses, né, de terminar um mandato com muito sucesso, mas com muitos problemas também que aconteceram desde a primeira. E com o título, né, da Copa do Brasil, um campeonato brasileiro que está caminhando para isso com um elenco que você montou com muito cuidado junto à sua comissão. E, de repente, 2 situações, essas que vocês estão relatando agora dessa vitória, e a do Alexandro, inclusive o doutor André está por aqui, também diretamente. São gols que o presidente ajudou a participar nessa reta final do mandato no Palmeiras? Olha, a partir do momento que eu quis ser presidente do clube e fui apoiado por um grande grupo para ter essa grande responsabilidade, eu diria que eu não fiz mais do que minha obrigação. A partir do momento que eu fui eleito e tive essa responsabilidade nas minhas mãos, eu tinha que tratar dela da melhor maneira possível. Então, eu sempre pus o Palmeiras em primeiro lugar na minha vida, como presidente não seria diferente. Absolutamente todas as situações que se fizeram durante esses 4 anos, todas as situações, eu tentei defender
o Palmeiras com unhas e dentes, fazendo prevalecer todos os seus direitos. Eu diria que, por mais importante que tenha sido essa conquista do Palmeiras hoje, ou o Palmeiras não viu lapidado os seus direitos, o que seria uma coisa catastrófica, por mais importante que tenha sido, senhores, eu sou presidente do clube, não fiz mais do que minha obrigação em me dedicar e apoiar a todos os que trabalham para defender o clube. Fernando, só para deixar minha visão sobre isso, enfim, independentemente de ser um gol ou não, queria deixar registrado o apoio restrito e a carta branca que o presidente Paulo Nobre sempre deu para o departamento jurídico, para o departamento de arena, para tocar isso. Então, o Paulo foi absolutamente, como ele é em todas as situações envolvendo o Palmeiras, firme e nos apoiou em todos os momentos, porque tivemos situações de crise nesse momento, tivemos situações excelentes como é hoje, e ele sempre esteve bancando e firme em suas posições, e isso eu gostaria que ficasse registrado, apesar de vocês conhecerem bem o presidente. Guilherme, a questão do padrão FIFA, a WTOE vai ter um prazo para fazer mais obras no estádio, para adequar o estádio ao padrão FIFA, a questão Sim. é financeira, a primeira. E para o Paulo, a WTOE chegou a tratar essa questão das cadeiras como questão de vida ou morte, né? Dizer que se perdesse, talvez seria inviável continuar no negócio. É um sonho distante o Palmeiras voltar a ser o dono do seu estádio antes dos 30 anos, ou, quem sabe, mudar de parceiro nesse período? Bom, para isso acontecer, teria que passar primeiro pela parceira, que é dona dos direitos, e saber se primeiro eles têm o interesse em comercializar. Acho que essa pergunta tem que ser feita a eles e não ao clube. Em relação ao prazo, eles vão ter um prazo sim para apresentar e para executar as obras que são necessárias. Presidente, evidentemente que isso aí ajuda, de um modo geral, todo o Palmeiras, né? E o desempenho que o time está tendo dentro de campo, né? Uma vitória ontem fundamental, conseguiu abrir 3 pontos do Flamengo. Nessa reta final aí, o senhor diria, já que o Palmeiras pinta aí, tem a cara de campeão, já está começando a se desgarrar aí do Flamengo? Eu diria que o Palmeiras leva muito, muito a sério todos os seus jogos, todas as 38 finais do Campeonato Brasileiro, e é só por isso que o Palmeiras hoje está liderando o campeonato. Se eventualmente perder o foco e começar a achar que o jogo mais importante não é o próximo, se começar a não respeitar o adversário, como, por exemplo, respeitou muito o Santa Cruz ontem, independente da posição que ele se encontre na tabela, se o Palmeiras não fizesse isso, não estaria na situação que está hoje. Então, eu diria que o Palmeiras está muito, muito, muito focado no próximo jogo, que no caso é contra o América. E é só o próximo jogo que realmente importa para o Palmeiras, até que ele passe e a gente passe a pensar num outro. Presidente, boa noite. A gente está ao vivo. Peço a gentileza de o senhor comentar novamente, por favor, a importância dessa vitória que o Palmeiras tem contra a parceira, né, vamos dizer assim, porque estava em litígio, estavam decidindo toda essa situação, a importância dessa vitória. E, claro, o senhor, desde que chegou, colocou o Palmeiras nos trilhos, financeiramente, administrativamente e dentro de campo também. O senhor acredita que essa vitória de hoje, talvez, se o senhor não ganhar o Campeonato Brasileiro, talvez seja a maior vitória dos seus mandatos aqui? Bom, o que aconteceu hoje foi que o Tribunal Arbitral decidiu a primeira arbitragem, dando razão ao ponto de vista do Palmeiras em relação aos pontos do contrato que a parceira não concordava.
Na verdade, as 10 mil cadeiras que o Tribunal Arbitral concluiu que é o direito da parceira, isso sempre foi incontroverso para o Palmeiras. Agora, o risco que o Palmeiras sofria é, do ponto de vista da parceira, de que eles teriam o direito a comercializar as 40 mil cadeiras. Isso seria um desastre para as próximas 3 décadas do Palmeiras. Tudo isso foi amplamente discutido em 2007 e 2008, e infelizmente em 2010 foi posto a termo num contrato onde suscitou interpretações, não estava extremamente claro. E a interpretação da parceira, caso prevalecesse, seria um desastre para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando eu digo que o tribunal apenas confirmou aquilo que foi acordado entre Palmeiras e W Torre em 2007 e 2008, pode parecer uma coisa pequena. E o que eu estou deixando claro a todos os seus colegas é que poderia ter sido uma coisa lamentável, e tudo aquilo que o Palmeiras se planejou quando fez as reuniões com a parceira, imaginando como poderia explorar o estádio e como poderia ser o seu futuro, tudo isso esteve muito perto de ruir. Então, por isso, foi fundamental a confirmação do ponto de vista do Palmeiras do principal ponto, que era o ponto das 10 mil cadeiras, e isso eu diria que foi não um título, porque títulos são coisas que não se comparam com absolutamente nada. Eu diria que isso foi um fator que pode possibilitar o Palmeiras ganhar vários títulos nos próximos 30 anos. Conquista interessante, então, presidente. Eu acho que foi prevalecer aquilo que foi combinado, e essa gestão defende o Palmeiras acima de tudo, coloca o Palmeiras sempre em primeiro lugar, e nós apenas fizemos vir à tona tudo aquilo que havia sido combinado e que não havia possibilidade de ser diferente. Presidente, na sua opinião, o que vai determinar daqui para frente essa consolidação, digamos assim, da liderança do Palmeiras, esse favoritismo ao título? Acredito que o Palmeiras só está na situação que se encontra hoje, como eu te disse agora há pouco, por ter respeitado todos os adversários em todos os jogos e ter jogado todos os 28 jogos até agora como se fossem finais. É só por esse motivo que o Palmeiras se encontra na situação que ele está hoje. E o que eu peço muito ao grupo de jogadores é que não percam esse foco, não percam o respeito por todos os adversários e joguem todos os jogos, como foi desde o início do campeonato, como se fossem finais. Boa tarde aqui. José Edgardo Wall. Eu queria saber, não foi a primeira desavença que tivemos entre Palmeiras e W Torre em relação ao contrato da Arena. Essa foi uma vitória definitiva do Palmeiras nessa questão da arbitragem das cadeiras, mas olhando agora para trás, pode-se dizer que esse contrato foi mal redigido? Tiveram coisas que não saíram da melhor forma possível para o Palmeiras e que o Palmeiras precisou correr atrás para garantir o seu direito? Eu diria que avaliar agora se foi mal redigido ou não é o caso. Poderia ter sido... E aí, Fabio? Sua alegria? Áudio para todos. Pediram dois microfones. Dois. Olha o Casavia lá. Ei. Agora passei o microfone.
Usar o nome dessa coisa. Pode usar o Gui, né? Muito importante para o Palmeiras, principalmente sair do Flamengo no campeonato e o próximo confronto do Palmeiras exatamente contra a equipe do Atlético Mineiro em Londrina, no interior do Paraná, no próximo. O presidente já estava por aqui, eu disse que ele problema aí fora. Para ir, o presidente já estava prontinho para sentar. Vamos sentar aqui pra falar só, tem uma comitiva aí, mas. Obrigado. Parece que é a comitiva de Barretos. Marbrama de Barretos. Pode dança country no final. Ele, Não entrou. Alguém foi? Não sei. Só os Não tem passageiros. previsão. Fica aqui comigo. Se desligar, até colocar de novo. Quem ia falar no aeroporto? Leandro Banana. Exato. Aliás, devemos já oficializar o Leandro Banana, né? Ninguém chama ele assim. Muito Só mais você. legal. Vai ter o Pedro Bial fazer Pereira tá fazendo. o pronunciamento da criticada, tá? Com o presidente do. É, o Bial acho que é o diretor jurídico. O Bial tá na escada já. Só não. Boa tarde, senhores. Beleza, gente? Boa tarde, senhores. Estamos aqui hoje para explicar um pouco para toda a coletividade palmeirense, para toda a família Palmeiras, o que aconteceu na manhã de hoje, a decisão da arbitragem, da primeira arbitragem promovida pela W Torre contra o Palmeiras. O Tribunal Arbitral deu ganho de causa, ou o Tribunal Arbitral entendeu que a interpretação do Palmeiras sobre o contrato assinado em 2010 tinha força, que na verdade o Palmeiras levou ao Tribunal Arbitral um calhamaço de documentos comprovando tudo aquilo que foi combinado em 2007 e 2008 e que acabou sendo assinado em 2010 de uma maneira não tão clara, o que suscitou a parceira uma interpretação completamente diferente do que aquilo que havia sido combinado. O ponto principal, e que até para o Palmeiras era incontroverso, era o número de cadeiras que a parceira teria o direito de comercializar no dia dos jogos oficiais do time de futebol profissional. O Palmeiras entendia que por tudo que foi combinado, discutido exaustivamente em 2007 e 2008, o Palmeiras teria direito a 30 mil lugares e a parceira teria direito a 10 mil lugares. Esse era o principal ponto, não o único. Mais de 20 pontos de divergência, mas esse era o principal. Então, na verdade, o tribunal apenas confirmou aquilo que foi exaustivamente combinado,
discutido e etc. em 2007 e 2008. Falando assim, pode parecer que é uma coisa simples, que não foi uma grande vitória. O que eu posso dizer aos senhores é que, caso a interpretação não fosse a do Palmeiras e fosse a da parceira, seria um desastre na vida da Sociedade Esportiva Palmeiras. As próximas 3 décadas do clube estariam comprometidas financeiramente. O Palmeiras tem na sua arena não só algo que possa ser explorado nos dias de jogos. A arena, da maneira que o Palmeiras combinou, que seria a regra de convivência com sua parceira, abrange vários outros campos que poderiam ser totalmente destruídos caso essa vitória hoje não acontecesse. Quero deixar muito claro que isso não é uma disputa de um jogo entre o Palmeiras e a W Torre. Isso era uma discussão do futuro dos próximos 30 anos do clube. E que, com a decisão de hoje, o Palmeiras vê salvaguardado os seus direitos, vê os seus planos futuros podendo seguir em frente, e tudo que a gente plantou nesses últimos 4 anos não tendo a possibilidade de sucumbir. Não é uma questão de tripudiar em cima de ninguém, como eu quero deixar muito claro. Temos respeito pela nossa parceira, mas que o Palmeiras hoje conquistou mais uma de suas grandes vitórias em sua história centenária. Quero passar a palavra para o nosso diretor jurídico, Guilherme Pereira. Ele pode falar com mais propriedade sobre o que de fato aconteceu hoje. Obrigado. Boa tarde, senhores. Me apresentando, Guilherme Pereira, diretor jurídico. Paulo já me apresentou agora. Eu estou à disposição para esclarecer alguns pontos que forem necessários, dentro, é claro, de uma confidencialidade que existe no procedimento arbitral. Então, gostaria de, em primeiro lugar, destacar que nós, Palmeiras, nós respeitamos muito a confidencialidade do procedimento arbitral. Vamos responder tudo dentro daquilo que for possível responder sem ferir essa confidencialidade. É um caso, foi um processo muito complexo, que demorou praticamente 3 anos. Começamos a analisar todos os documentos e começamos as discussões em 2013. Estamos finalizando agora 3 anos e meio depois. A sentença é uma sentença que realmente nos dá uma vitória muito importante, uma sentença detalhada, complexa, muito bem elaborada. Então, o Paulo agora destacou uma das grandes vitórias, a maior vitória nossa, foi a questão da interpretação em cima das 10.000 cadeiras. Existem outras grandes vitórias que obtivemos, como, por exemplo, a questão do padrão FIFA do estádio, que vocês... houve essa divulgação também aqui hoje. Outras questões como benfeitorias do clube, etiquetagem. Então, algumas questões que foram tornadas públicas dentro da confidencialidade, nós vamos poder esclarecer aqui hoje, então estou à disposição para responder as perguntas. Desculpa. Sim, a sentença definitiva. Guilherme, que é a esquerda. Fernando Camargo, da Rádio Bradesco Esportes FM, da Rádio Bandeirantes. Traduzindo para o torcedor, né, que está ouvindo, vendo e vai ler sobre essa situação, presidente, qual o benefício que o torcedor tem do Palmeiras nessa situação, para ele entender? É questão do dinheiro que o Palmeiras vai faturar? É questão que o torcedor vai pagar menos do que pagaria com a parceira, de repente, tendo uma vitória na questão de hoje? Qual o benefício direto que o torcedor do Palmeiras tem com essa questão, por favor? Olha, eu vejo como um benefício ao Palmeiras, logo um benefício ao torcedor.
o Paulo até colocou no começo, é uma vitória que não é ganhar um jogo, é garantir os direitos do Palmeiras para os próximos 30 anos. Garantindo esses direitos do Palmeiras para os próximos 30 anos, você está garantindo benefício ao torcedor indiretamente. Diretamente é difícil mensurar isso, mas indiretamente são inúmeros os benefícios ao torcedor. O Palmeiras estando bem, o torcedor vai estar bem também. Essa é a minha visão. Oi, boa tarde, Paulo Guilherme. A questão do prédio administrativo do clube, que o valor estava sendo repassado para os sócios pagar, isso entrou nesse julgamento ou não? Foi resolvido? Olha, o prédio administrativo está dentro das benfeitorias especificadas na escritura de superfície. É uma das questões. O que ficou decidido é que deve ser entregue para o Palmeiras as benfeitorias exatamente do jeito que foi previsto na escritura e no memorial descritivo, no contrato. Agora, o que é da escritura, o que é eventualmente alguma obra que nós tenhamos feito, que não necessariamente é obrigação deles, é um detalhe muito técnico de engenharia praticamente. Essa análise precisa... Eu não consigo te dar essa resposta detalhada neste momento. Precisa ver exatamente o que ficou dentro do que